é o meu conselho para todos. O meu conselho, na verdade, é sempre que exista diálogo transparente na família, seja com o adolescente, seja entre o casal. O diálogo é o que constrói as melhores relações no âmbito familiar. Está começando mais um episódio do Bendita Família. Este podcast que é um espaço para que a gente converse sobre assuntos importantes e impactantes para todas as famílias. Eu sou a Lilian Gaspar, advogada e apaixonada por trazer união e paz para os núcleos familiares. O tema da nossa conversa de hoje é muito importante e envolve a gravidez na adolescência. E qual é o papel da sociedade e da família com o jovem que está descobrindo a sexualidade? E para falar sobre esse assunto, eu convidei a doutora Juliana Paganotti, que é ginecologista e obstetra e atende mulheres há 20 anos e tem pleno conhecimento dessas questões que a gente vai tratar aqui. Ela tem muita prática e vivência com adolescentes, inclusive. A doutora Juliana já foi professora colaboradora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Jundiaí entre 2007 e 2018. Também já foi coordenadora da Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Universitário dessa mesma faculdade entre 2015 e 2018. E atualmente é plantonista e preceptora do Hospital Universitário da faculdade, desde 2007. Ju, muito obrigada. Eu vou te tratar assim, tá? Ótimo. Dispensando doutora. Com certeza. É um prazer receber você aqui. Eu agradeço demais por ter aceitado o meu convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito valiosa, porque a gente já nos bastidores, a gente já teve muitos insights, sim, e já trocamos algumas ideias. Eu agradeço muito o convite. Acho que realmente esse assunto é um assunto que se fala bastante hoje em dia, mas eu acho que não dá para cansar, porque por mais que a gente discuta e ouça, eu acho que a gravidez na adolescência, de fato, é um assunto bastante tenso, preocupante, com impacto social, né, muito extenso e que a gente tem mesmo que discutir publicamente. E eu quero começar, Ju, nossa conversa com um dado estatístico, porque foi feita uma pesquisa pelo Centro Internacional de Equidade em Saúde da Universidade Federal de Pelotas. E essa pesquisa mostrou que 1 em cada 23 adolescentes entre 15 e 19 anos é mãe no Brasil. A cada ano. E entre 2020 e 2022, mais de 1 milhão de jovens dessa faixa etária tiveram filhos. E o dado mais alarmante é que, nesse mesmo período, adolescentes entre 10 e 14 anos tiveram 49 mil filhos. Isso é um dado que demonstra não só o descuido que o nosso país talvez tenha em adotar políticas públicas, uma política de conscientização, na verdade, das famílias, da sociedade como um todo, mas também demonstra que existe uma realidade social muito complexa, porque acredito, essa pesquisa demonstra que são as áreas, as regiões mais pobres que apresentam esses índices. Eu acho, eu até estava olhando um pouquinho antes de vir para cá para a gente poder conversar, parece que os dados melhoraram um pouquinho em 2023. Mas, na época que eu fiz a residência, né, já tem alguns anos isso aí, sim, a gente tinha até um ambulatório na faculdade, que era só um ambulatório de gravidez de adolescentes. E desse ambulatório, a gente coletava dados para tentar fazer um projeto social aqui no município de Jundiaí, que era com o objetivo de evitar a gravidez na adolescência. Certo. Para você ter uma ideia, depois que eu saí da residência, alguns anos depois, esse trabalho teve que ser reformulado
E o foco era como evitar a segunda gravidez na adolescência. Nossa. Porque a gente percebia que isso era recorrente. Quer dizer, as meninas que engravidavam aos 14, 15, voltavam para o hospital grávidas aos 17. Olha isso. Então, de fato, precisa-se mesmo de um programa melhor. Eu até acho que o Brasil tem um programa de saúde público bom nesse sentido. E vou falar aqui por Jundiaí, a gente tem um programa bastante interessante, o SUS funciona muito aqui, mas eu acho que é uma questão educacional. Exato. Então, os adolescentes, eles têm acesso a métodos contraceptivos, os postos de saúde têm preservativo, né? Mas, por algum motivo, não é usado, isso não chega a eles. Então, eu acho que é mais importante, eu acho que o que peca um pouco aqui para a gente no Brasil é exatamente isso de ensinar, de educar a parte social. E claro, a gente está falando de Jundiaí, que é estado de São Paulo, próximo à capital. Com certeza esses dados mudam muito se a gente for para a periferia, Nordeste, Norte, né, os estados mais pobres, enfim. Sem dúvida. E dentro disso que você mencionou sobre a dificuldade de o adolescente, de repente, ter acesso a esses métodos contraceptivos, eu fico pensando se isso se deve simplesmente a uma falta de incentivo ou de medidas mais efetivas do Estado, ou se isso é também decorrente de uma dificuldade da família tratar no núcleo familiar sobre essa questão da sexualidade. Você, como profissional da área, com certeza vai ter capacidade de me dizer como que as famílias enfrentam essa situação quando, não só no momento de gravidez, na verdade, mas no momento em que, especialmente, óbvio, a menina está numa fase de transformação, aquela fase da primeira menstruação. Como que as famílias encaram essa situação? Eu penso, porque eu, dentro da minha família, vivi um pouco isso, né? Não foi algo muito tranquilo de se tratar. Um tabu, né? Sempre era um tabuzinho, né? Meu pai e minha mãe sempre muito livres para falar, sempre, mas nunca era algo confortável, vou dizer assim. Isso tem melhorado? Você tem visto dentro das famílias? Como tem sido? Eu acho que confortável nunca é, né? Para você também não foi, né? Então, assim, eu não tive essa educação familiar também, não. E hoje, né, mesmo sendo ginecologista, sou mãe de 2 meninas adolescentes e confesso que eu também tenho essa mesma dificuldade, né? De como abordar isso para as crianças ou para os filhos, até que ponto a gente pode orientar sem passar a sensação de permissão ou de autorização. Sim. Eu acho que é isso que eu percebo muito no meu atendimento no dia a dia. A sua pergunta ela é muito ampla, porque a gente está falando em classes sociais diferentes. Então, eu acho que, de acordo com cada classe social, a postura ou a conduta é muito diferente entre cada família. Então, quando a gente fala em saúde pública, que é o que a gente vê, o que eu percebo é que, para a família, aquilo passa a ser uma coisa natural, infelizmente. Então, o que a gente vê lá na HU, né, no hospital universitário, às vezes a menina grávida de 15 anos, a mãe dela tem 31, 32. Nossa. Né? Então, a mãe foi mãe adolescente, hoje ela é uma avó jovem. Então, ela foi acolhida de alguma forma pela família dela. Então, ela acolhe a filha também. É um quadro que se repete. Uhum. Então, eu vejo que isso não é que é apoiado, não é que é incentivado, mas existe um apoio. O núcleo familiar não abandona tanto assim. É óbvio que a gente está falando na maioria, né? Existem casos de abandono de bebês, enfim. E quando a gente pensa em medicina particular, privada, no meu dia a dia, quando eu atendo as minhas pacientes em consultório com os adolescentes, é muito diferente. As mães têm mais medo disso, né? De que elas possam engravidar. Eu acho que pelo futuro, né? Assim, qual é a perspectiva hoje, infelizmente, que uma menina de periferia tem de vida? Ela não almeja um grande cargo de trabalho, não almeja uma profissão, um curso superior. Muitas vezes ela tem que deixar, né, esse sonho, às vezes um sonho que ela tem. Para trabalhar. Então, para ela, o que ela se espera dentro da comunidade, dentro do círculo de amizades dela? Eu vou arrumar um namorado, vou engravidar, moram juntos, acabam tendo um emprego que, dentro das possibilidades, e a vida deles vai assim.
Quando a gente pensa em saúde privada, é diferente. Então, a preocupação dos pais é: você vai estudar, fazer uma faculdade, vai viajar, fazer um mestrado, né? Vai. Então, assim, o Brasil é um país de desigualdades sociais e que nessa situação isso se mostra muito, né? Sim. Então, provavelmente esses dados estatísticos, eu acredito que o índice de gravidez na adolescência seja maior até quando a gente pensa em SUS, né? Numa classe social mais carente, e menor nessas classes mais favorecidas, né? Mas então você acredita que é um tabu maior entre a classe social mais alta? mais alta? Ah, com certeza, sim. Com certeza, né? Com certeza, sim. Porque eles acabam naturalizando, de uma certa forma, a classe menos favorecida acaba normalizando essa situação e a classe social mais alta não. Eu acho que é porque é a perspectiva de futuro. Então, os pais, eles têm medo que uma gravidez, né, não planejada possa prejudicar esse futuro. Então, não é nem que converse mais, eu acho que se preocupam mais com métodos contraceptivos. Né? Eu vejo que numa consulta, por exemplo, quando você fala para a mãe ou oferece, você percebe que a adolescente foi ali com alguma intenção de estar namorando. Quando você oferece, os pais eles ficam um pouco travados. E aí, durante a conversa, você explica: olha, tem outras funções, o remédio pode ser para isso, para aquilo, e eles entendem que isso é importante até para não engravidar, né? E que, com certeza, esse tipo de acompanhamento é muito menor na rede pública, né? Com relação à consulta, Ju, fala um pouquinho para mim como que funciona se a adolescente quiser ser atendida sozinha, ela pode? Pode. Eu me deparo com isso todos os dias. Então, assim, em teoria, a menina que tem acima de 14 anos, ela pode ser atendida sem a mãe. De 12 a 14, fica a critério do médico se a gente entender que ela tem condição de entender o que está sendo passado para ela, né? Mas é muito comum que as mães levem as meninas, né, e acompanhem as meninas, e nem todas as mães querem sair da sala. Então, vou falar uma coisa que é pessoal, como que eu abordo, né? Então, normalmente, a mãe entra, a gente tenta entender qual é a dúvida da mãe, qual é a dúvida da menina, né? E depois que já quebra um pouco o gelo, que a mãe vê que a conversa não vai muito para esse lado sexual, eu tento convidar a mãe a se retirar da sala para que eu possa conversar com a menina, né, em particular. Isso. E normalmente a gente se surpreende, porque a consulta muda completamente de direção, né? Porque a mãe, ela tem aquela sensação de que eu estou sendo legal levando a minha filha no ginecologista. Mas muitas mães não estão preparadas para ouvir aquilo ou para pensar em início de vida sexual. Sim. Então, o ideal é que a gente consiga mesmo tirar da sala. E aí, normalmente, as meninas, né, demonstram esse interesse, essa preocupação, né, de estar começando a namorar ou não, se já iniciou vida sexual ou não, que elas querem um método contraceptivo, enfim. E elas têm direito a sigilo, né, em algumas questões. Sim, e eu falo que isso é um direito constitucionalmente garantido a todos, inclusive adolescentes e menores. E como que funciona, né, nessa dinâmica de que você também precisa prestar contas ao pai, por responsável, que ele não... Na verdade, no Código de Ética Médica, a gente precisa prestar conta para o pai ou para a mãe se o que o menor me reportar dentro da consulta coloca a vida dele em risco. Por algo de violência, né? Exatamente. Então, se ele tem algum comportamento de risco, né, que os pais não saibam, ou se ele me conta, né, uma violência que sofreu, né, se ela me conta alguma coisa nesse sentido, aí sim eu posso falar para os pais o que foi falado em consulta. Mas fora isso, eles têm direito ao sigilo preservado. Então, isso eu falo para a mãe quando ela sai da sala. Eu falo: olha, a partir do momento que você sai da sala, nada do que for conversado aqui vai chegar até você. Então, isso também dá uma segurança para a menina, né? Claro. Poder te falar a verdade, abrir o jogo, falar o que está realmente acontecendo, o que ela precisa, para que a gente faça uma consulta efetiva. Senão é aquela coisa que eu sempre brinco, né? A mãe finge que leva a menina no ginecologista, a gente finge que atende o adolescente, e o objetivo da consulta acaba não acontecendo, né? Ah, sem dúvida.
Você consegue se transformar num psicólogo até, né? Opa, Com certeza. eu acho que é mais que ginecologista, viu? É uma rede de apoio que se forma ali, né? E é o papel do médico, na verdade. Sim, É o papel da sociedade. O médico está aí para garantir esse direito da adolescente, que é ter o direito a ter a confidencialidade preservada. Sem dúvida. Mas voltando um pouquinho para essa questão da gravidez na adolescência, eu quero entrar num tema um pouquinho mais delicado, que diz respeito ao ato sexual promovido ou tido, né, com menores de 14 anos. Porque qualquer ato sexual tido com menores de 14 anos é um crime. Existe o crime presumido de estupro. É o estupro de vulnerável. E essa situação é muito grave, obviamente, porque além do crime, imagine na cabeça da menor que pode ter sim sofrido uma violência sexual, mas pode de repente ter consentido com aquele ato. É uma situação muito complexa. E como fica no direito de família essa situação de uma menor que engravidou de um rapaz, por exemplo, de 19 anos? Ela pode pedir pensão alimentícia? É claro que ela pode pedir pensão alimentícia. Agora, vamos imaginar a situação inversa, que uma mulher de 35 anos tenha uma relação com um menino de 14 e ela engravide dessa relação. Isso pode ocorrer. E, da mesma forma, isso é considerado estupro, é um crime. E olha que coisa, Ju. Nessa situação, o que pode acontecer? Ela pode, sim, pedir pensão alimentícia para quem foi vítima do crime. Ela pode ser a violentadora e, ao mesmo tempo, conseguir a pensão. Para o filho, porque aqui a gente está falando do direito do menor. Sim. Né? Mas, no fundo, esse adolescente ele não é capaz ainda. Ele não é capaz, civilmente capaz. E sobre quem vai recair essa obrigação da pensão? Sobre os avós. Então, já existem casos na justiça, existem vários, de que uma mulher teve relação com um menor de 14 anos e tem esse direito de receber pensão dos avós. É uma situação bem complicada, Imagino. Mas ela existe no direito de família. Agora, eu queria entender como que essa situação é dentro do seu universo no hospital universitário. A gente tem muitos casos, né, de menores de idade e alguns, não tantos, felizmente, menores de 14 anos. Pouquíssimos são os casos e que chegam pra gente como uma violência sexual. É mesmo? Pouquíssimos. Porque apesar, né, delas serem legalmente consideradas incapazes, elas sabem que foi consentindo, a família sabe que também foi, né? Normalmente é através do namoro, né? Então existe essa questão cultural também, é muito comum meninos de 18, 19, 20 anos namorarem hoje meninas de 14, 13, isso não é incomum. Sim. Então as famílias sabem, e por ser uma coisa pública, sabidamente pública, eles não têm essa visão judicial, não. É muito, muito, muito difícil, né, chegar para a gente, pelo menos no hospital. É claro que a gente recebe os casos depois que a justiça já deu o veredito, né? Então, primeiro tem que chegar a denúncia. Mas mesmo para nós lá no hospital, qualquer mulher vítima de violência sexual no município chega para a gente. E são pouquíssimos os casos, né? Até uma vez eu tive um caso engraçado, que me chamaram porque o pai estava com a menina de 13 anos. Nossa. É um caso bizarro que eu vou contar, mas aconteceu. E aí o pai estava enlouquecido porque a menina tinha tido relação sexual com o marido da avó. Meu Deus. Mas que era novo, tá? É aquela história que eu falei. A menina de 13, a mãe tem 30, então a avó tem 46, 50, e o namorado da avó tinha seus 30. Nossa. Então a menina de 13, 14, relação com o vodrasto, né, se diz essa palavra, 1.030 anos. E o pai lá,
alguma coisa da justiça na mão, dizendo, olha, eu sei que ela tem menos de 14 anos, que isso foi violência, que foi estupro, o que a gente pode fazer? E a menina, plena, alegando que não ia falar que era, porque foi consentido. Olha só. Né? Acho que aí é uma questão para a justiça discutir. Eu que te devolvo a pergunta. Como se funciona nesse caso? Quer dizer, o pai, que é o representante legal, tá certo do ponto de vista jurídico de questionar isso, mas a menina, acho que é vista como incapaz, né? Mas ela não denuncia, não reclama e foi consentido. Então, são assuntos que dá pra gente ficar aqui, acho que horas. Com certeza. Histórias, né? E não há uma obrigatoriedade de um médico comunicar um fato desse para o conselho tutelar? Não. Como que funciona dessa situação? Tem o sigilo, né? Então, assim, se ela chega pra gente dizendo que foi violentada, a gente abre todo o protocolo de violência sexual e faz tudo isso. Se ela é menor de idade, a gente manda pro conselho tutelar e faz. Mas nesse caso, o pai que foi alegando o suposto estupro, mas não ela, né? Então aí cabe ao pai, não é o médico fazer isso, a gente não. É o pai que deveria, então, procurar, não é nem o conselho tutelar, Ministério justiça, Público, na verdade, isso para alegar isso e seguir. Muitas vezes a gente não concorda, né? Você também é ser humano, você concorda com o pai, você fica boa com a situação, mas a gente tem que manter a nossa conduta ética e fazer o trabalho só, né? Não, sem dúvida. Mas esse caso é muito complexo. Eu fiquei horrorizada, porque realmente muito complexo. Elas contavam que não foi mais de uma vez e não sei o quê, e ela estava muito segura de que aquilo, e o pai, né? Lógico. Mas olha só, Ju, eu vi ontem uma decisão do STJ, que era o seguinte: houve um relacionamento entre um menino de 19 anos e uma menina de 13. Eles se envolveram realmente afetivamente, inclusive. Eles tinham um amor entre eles. E disso nasceu uma criança. E aí, a família dos dois sabia, tanto uma quanto outra, e consentiam com aquela situação. Mas houve uma denúncia e a primeira instância sentenciou falando que não deveria aplicar pena diante dessa situação familiar e desse contexto de que havia um consenso das famílias, inclusive. Mas o Tribunal de Justiça reverteu a decisão e disse que era crime, sim, e ia punir o pai. Só que, segundo o STJ, numa decisão histórica, ele relativizou esse crime porque disse que tinha que prevalecer o núcleo familiar, realmente, se existia esse amor, esse consenso entre as famílias e tudo mais. Então, é uma situação muito complexa. Muita gente critica demais. Anos de idade, realmente. Não, mas eu vou te contar, eu vou te lembrar de um casal muito conhecido, que é a Paula Lavigne e o Caetano Veloso, que começaram a namorar. Ela tinha 13 anos, ele 40. Né? E até hoje eles estão juntos. Eles tiveram uma separação momentânea, mas até hoje eles estão juntos. Então, no anterior. Não, assim, é uma decisão muito complexa. Eu também não sei qual a linha que eu defenderia aqui, mas eu estou dizendo que existe já na justiça esse entendimento. Esse entendimento foi muito recente. Então, mas é algo que causa estranheza para a sociedade, porque, de fato, a lei assim prevê como crime porque, na maioria das vezes, vem de violência. Assim, você disse que não, né? Mas, assim, a lei presume que sim, claro, né, para proteger o menor, né? Estou dizendo que não é a maioria. É que, assim, a gente sabe que o Brasil é um país, né, um dos campeões em estupro e violência contra a mulher no mundo, né? Então, certamente, esses dados são horrorosos. Felizmente, não é a maioria desses estupros que geram gestações, né? Então, chega para mim, na verdade, são as gestações, né? Então, o que a gente vê é que os casos de meninas grávidas que chegam lá, 90%, vou chutar 80%, são casos que são acolhidos. Né? Então, que o namorado tá lá,
se essas relações vão durar ou não, se vão para frente ou não, não vou nem entrar no mérito, né? Sim. Mas são casos que vão para frente, né? Assim, que elas vão bem, têm o filho, enfim, vão embora para casa, aí a página 2 eu não sei como responder. Sim, com certeza. Mas realmente é polêmico, porque deve ter de tudo, né? É muito polêmico, é muito polêmico. Outra questão relacionada a isso eu tive um caso, pessoalmente, eu atendi um caso de uma família, os pais se separaram, tinha uma filha muito pequena e essa filha ficou com a mãe. Só que essa mãe começou a maltratar a filha quando ela se tornou adolescente, justamente quando ela se tornou adolescente. E existia realmente maus tratos verbais, ameaça de violência. E o pai começou a ser notificado dessas circunstâncias pela própria filha e, obviamente, me procurou contando toda essa história. Então, eu reuni várias provas documentais, vídeos que a própria criança gravou da mãe falando barbaridades para ela. E com isso eu consegui reverter a guarda. Era a guarda unilateral da mãe, eu consegui a guarda unilateral para o pai. E aí essa criança chegou, já adolescente, para o pai, ela tinha uns 12 anos, mais ou menos. Obviamente, numa situação já bem caótica emocionalmente, né? E foi toda uma dificuldade para ele lidar com essa situação, obviamente. Aí ele, num determinado momento, já tinha se passado uns 2 anos dessa guarda que tinha sido revertida para ele, ele teve notícia de que ela ficou grávida. E aí veio a preocupação, né? Nossa, meu Deus, mas será que eu vou ser punido por isso? Porque eu tenho o dever de guarda, de proteger. E de fato foi uma situação de uma preocupação genuína dele e muito pertinente, que a gente acabou contornando, porque assim, era evidente que estava fora do controle dele a ocorrência desse fato, mas é uma situação muito, muito comum, né? Mesmo entre famílias de alto padrão. Nesse caso, não envolvia uma família de baixo padrão. E em relação à gravidez da adolescente, Ju, como é que é o impacto físico e emocional nessa adolescente? Quando a gente pensa talvez na adolescência, eu acho que são 3 pilares, né? Aspecto social, físico e emocional, né? Físico, a gente imagina, né? Imagina um corpinho de um adolescente que está ainda se desenvolvendo, né? Uma menina que está ainda crescendo, ter que agora competir, entre aspas, com outro bebê. Então a gente brinca que são 2 crianças que estão ali, né? Brigando aí pelo desenvolvimento, pelos mesmos nutrientes. Então, são gestações de alto risco, são gestações que acabam desenvolvendo mais complicações de hipertensão, de restrição de crescimento, exatamente por conta desse desenvolvimento, bebês com baixo peso, partos prematuros. Então, fisicamente, isso é bastante complexo mesmo. Emocional, eu faço a mesma comparação, né? Você imagina a bomba hormonal que não é uma menina na puberdade, na adolescência, a bomba hormonal que não é uma mulher na gestação, aí você pega e junta essas 2 coisas. Sim. Então, é uma explosão, né, de emoções, de sentimentos. Eu fico pensando na minha filha, né, que tem 15 anos, com problemas de autoestima, acne, cabelo, né? De repente ela se vê grávida. Você imagina os hormônios todos ali. Então, aumenta muito crises de ansiedade, né? O uso de remédios para controlar essas ansiedades em crianças, distúrbios alimentares, sem falar até na saúde emocional desse bebê, né? Que vai passar por uma gravidez nesse estresse todo. E apesar de tudo isso ser muito do ponto de vista médico, vou dar uma opinião pessoal, né? Eu acho que a questão social é a pior de todas, né? Porque acaba com o futuro dessa menina. Claro que em alguns casos não, mas certamente interrompe o estudo, certamente interrompe a probabilidade que ela tem de um emprego melhor, né? De ter uma
um salário melhor, né, uma sobrevida melhor, quer dizer, o que ela vai dar para essa criança de perspectiva de futuro. Então, acho que o impacto social para o país é muito sério. É muito sério. É o que você falou, é um ciclo que se autoalimenta, né? Porque uma vez que a criança é criada nesse contexto, ela também age, cresce achando que isso é natural. E para elas né? São realidades diferentes, é aquilo que eu falei no começo. Então, para a menina, ela conseguiu o objetivo de vida dela, que é brincar de casinha. Então, ela engravidou. Claro que não é planejado, claro que nem sempre é desejado, mas numa grande maioria isso é acolhido. E eles vão morar juntos, apesar da lei do casamento, né? Então, ela não pode casar, mas isso informalmente acontece. Isso formalmente acontece. Aí você imagina uma menina, adolescente, com essa bomba hormonal que ela vive, aí normalmente ela pode se inserir ou no núcleo familiar do parceiro ou dela, numa casa com outras culturas, outros costumes, criando um filho. Isso é muito complexo, né? Eu acho que em termos de saúde pública, mental e social é uma tragédia. Eu acho que é uma tragédia e que o Brasil precisa, né, se mexer para, de alguma forma, educar. Não é fácil. E daí a importância, né, de a escola também ser uma fonte de informação para a criança. Muitos pais reclamam, às vezes, dessa prática, né, dessas aulas de educação sexual, mas a verdade é que o papel é da sociedade como um todo, de orientar o adolescente que tem esse direito, sim. Ele tem direito à saúde, tem direito à orientação sexual, educação sexual. Isso é constitucionalmente garantido. Então, muitas famílias veem isso como um problema, mas a verdade é que a escola ela é obrigada a fornecer essas informações para o adolescente. E é um papel, na verdade, que deve ser fomentado dentro da família também. A escola, eu acredito que deve ter um papel muito importante na conscientização dos próprios pais também, de que isso é uma responsabilidade familiar, é uma responsabilidade da família introduzir esse assunto de uma forma mais natural para as crianças. Muito educacional, né, Li? Porque eu acho que isso tem que ser a longo prazo. Você acabou de falar, por melhor que fosse a sua relação com seus pais, você não foi ensinar exatamente como eu não fui, né? Com certeza. Eu mesmo sendo ginecologista, confesso que eu tenho dificuldade, sim, em como abordar isso com as minhas filhas. Você já falou com elas sobre isso? Elas já sabem como tudo acontece. Mas começou na escola, né? A informação dela. Na verdade, da mais velha, sim. Aí da mais nova, acaba que já vai. Já vai. Que a irmã sabe, né? Mas é claro que na escola tem uma coisa mais superficial. Aí tem os assuntos dos colegas, das crianças, né? Hoje a gente tem a internet, que ela fala a favor e faz contra. Então, eu lembro que quando a minha filha mais velha me perguntou, né? E eu fui adiando o momento de contar para ela, foi quando ela me ameaçou. Ela falou, mãe, ou você me fala como foi que eu entrei na sua barriga, ou eu vou ver na internet. E aí você já ameaçou. Achei que foi um argumento de advogado, não sei, que dá outro argumento para me convencer, que chegou o momento da gente poder conversar. E eu acho que os pais se deparam muito com essa dificuldade, né? Na orientação, o que é orientação e o que é permissão. Exato. Eu acho que a gente não está falando aqui, de incentivo, né? Não. Nada disso, é algo orientativo mesmo, orientação. Não, né? Eles vão passar por isso, nós passamos, todos vão passar, é saudável, mas como falar, o que ensinar. Então, eu acho que agora, quem sabe, a nossa geração, sendo um pouco mais orientada, quem sabe a gente eduque melhor os nossos filhos, que os nossos netos recebam isso de outra forma, né? E que a gente possa melhorar essas informações. Mas ainda a gente vai ter o problema na saúde pública, que é uma coisa mais complexa. Não depende de mim e de você só, né? Não, sem dúvida, mas o fato de as famílias e as escolas já abordarem esses assuntos, eu acho que já é um grande passo, mas realmente o Estado como um todo precisa fornecer melhores mecanismos, né? Especialmente para a classe mais baixa. Mas voltando numa questão jurídica que gera muita dúvida para os pais que pagam pensão alimentícia. Então, vamos imaginar um casal que é separado e que tem uma filha menor.
essa filha menor engravida, o pai paga pensão alimentícia e ela engravida. Ele fala, então eu vou parar de prestar assistência, especialmente nos casos em que ela casa, né? A adolescente, ela pode casar desde que tenha 16 anos completos e com autorização judicial. Antes disso, o casamento é proibido, tá? Mas existe essa responsabilidade do pai de pagar ou não pensão alimentícia? Existe sim, porque é dever do pai e da mãe, né, dos pais como entidade familiar, suprir as necessidades materiais, contribuir com a subsistência do menor até que complete 24 anos. E isso é um dever, na verdade, do pai. Então, o fato de ela engravidar não é suficiente para que ele peça essa exoneração. Agora, se ela casa aos 16 anos, ele pode sim, de repente, pedir essa exoneração se ela tiver também com um marido que tem a subsistência e que vai contribuir para aquela entidade familiar. Mas é uma questão bastante polêmica também, que gera dúvidas. Ela não deixa de ser filha, né? Ela não deixa de ser filha. Ela deveria, né? O direito dela de filha deveria persistir, né? Exatamente. Eu não sabia, não. Interessante. Ju, eu acredito que o nosso tempo esteja esgotado. É um assunto que demanda muitos debates, é muito polêmico. Um dia a gente pode repetir a conversa, de repente, para falar outros aspectos que envolvem essa situação. Mas eu queria agradecer muito a sua participação, a sua contribuição. Mas antes de a gente encerrar mesmo, eu queria que você deixasse uma reflexão final nesse quadro que se chama Bendito Conselho. Qual é a sua reflexão final sobre essa nossa conversa? Li, eu acho que o conselho para as famílias é escutar, né? Escutar o adolescente que já vive de uma fase tão conturbada. A gente não está acostumado a ser pai e mãe de adolescente, é a primeira vez para todo mundo, né? Então é difícil para eles e para a gente também. Entender que a sexualidade existe, que ela é saudável, que ela não pode ser vista como uma promiscuidade, né? Que não pode ser vista de uma forma negativa e que a gente precisa acolher. Então, explicar, orientar, saber com quem nossos filhos estão se relacionando, o que eles estão fazendo, para que a gente possa, então, servir para eles como um apoio, né? E saber que existem métodos contraceptivos eficientes, explicar para eles sobre o futuro, que eles podem comprometer caso a gravidez aconteça, e que pode namorar, que é saudável, mas que dá para a gente fazer tudo isso com muita consciência, né? Eu acho que a família precisa estar próximo e conversar e orientar. Eu acho que é isso. Perfeito. Eu não tenho nem nada a acrescentar em relação a isso. Concordo plenamente. Esse também é o meu conselho para todos. O meu conselho, na verdade, é sempre que exista diálogo transparente na família, seja com o adolescente, seja entre o casal. O diálogo é o que constrói as melhores relações no âmbito familiar. E é isso que eu acho que a gente deve ir sempre em busca dessa construção no núcleo familiar. Nem sempre os diálogos são fáceis, né, Li? Ah, não. Nem sempre os diálogos são fáceis, nem sempre os adolescentes, os filhos vão nos ouvir, ou nós vamos ser ouvidos, sim, né? Mas eu acho que você vendo assim, de qualquer boa relação. Sempre. Mas nós, como de outra geração, que temos já uma cabeça muito diferente dos nossos pais, sim. Mas a gente tem uma cabeça muito diferente dos nossos filhos também. Também a gente precisa criar muita flexibilidade nesses momentos e conversar para ter uma abertura, para entender, acolher, ouvir, como você falou. Sem dúvida. Obrigada do convite, gostei muito. Eu agradeço muito, Ju, pela sua participação. Espero que eu tenha podido contribuir de alguma forma com as informações. Contribuiu muito, agradeço demais por você ter aceitado o meu convite. Sim. E foi muito rica a nossa conversa. Obrigada. Muito obrigada.
E eu fico muito feliz com você que me acompanhou até aqui. Espero que essa conversa tenha transformado de alguma forma a sua jornada familiar, contribuído para que traga diálogo na família e para que essas práticas e conselhos que a doutora Juliana passou sejam implementadas no seu núcleo familiar. Compartilhe esse episódio com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Se inscreva no canal Bendita Família e eu aguardo você no próximo episódio.